E aí, pessoal, bom dia, como vocês estão? Como passaram o final de semana? Espero que tenham descansado bem aí, porque hoje, né, começa tudo de novo, nossa maratona aí de atividades e correções. E hoje vamos fazer a correção da atividade que vocês realizaram na sexta-feira, né? Primeiro, vocês deveriam ter lido um box que tem no livro, na página 47, que fala sobre o surgimento da crônica brasileira. E na sequência, tínhamos aí uma crônica, né, que tem por título O Reinado do Celular, nas páginas 51 e 52. Acredito até que vocês se identificaram um pouco, né, com a leitura desse texto. Na verdade, acho que hoje a maioria das pessoas se identificam com o assunto que foi abordado, né, pela cronista. E depois vocês deveriam, então, pensar um pouco em relação à postura da cronista, né, em relação ao uso do celular, refletir se vocês concordam ou não com as ideias apresentadas por ela. E, por fim, realizar a atividade de análise e interpretação textual, das páginas 54 e 58. Quer dizer, por fim não, porque depois vocês até deveriam pensar em algumas situações de uso do celular no dia a dia e refletir sobre os benefícios e malefícios deste aparelho. Daí vocês poderiam registrar isso aí no fichário de vocês, na mesma folha lá que vocês fizeram a pesquisa, estão fazendo as anotações sobre crônica, tá? Então, vamos iniciar a correção de hoje. Vocês, então, fizeram essa leitura aqui, né? Inclusive, tinha até alguns pontos ali acima para serem discutidos, que vocês poderiam ter feito a reflexão em casa mesmo, sem nenhum problema, tá? Na sequência, aqui, né, depois do texto, tinham algumas perguntas que seriam interpretação oral, que a gente iria discutir em sala de aula. Eu acho válido, da mesma forma, se vocês discutirem em casa com os pais de vocês, até mesmo com os colegas por WhatsApp, trocar algumas ideias, porque é um assunto que faz parte do nosso dia a dia, né? O uso do celular, acho que isso aí não tá fora da realidade de ninguém. Todo mundo usa celular, todo mundo acaba se tornando um pouco refém dele. Então, acho que vocês poderiam discutir essas questões aqui com os pais de vocês em casa, com o irmão, enfim, ok? E daí depois nós vamos iniciar as questões de interpretação escrita que vocês deveriam realizar em casa, certo? Então, vamos começar aí pela questão 1. Então, a questão 1 fala o seguinte: uma crônica argumentativa é escrita com base em situações do dia a dia. Em que situação do cotidiano a autora se baseou para escrever essa crônica? Então, na leitura dessa crônica ficou bem evidente que a situação do cotidiano que ela tomou com base foi o uso exagerado, né, que as pessoas fazem do celular. Então, é o exagero, é essa dependência que existe, que as pessoas têm em relação ao aparelho de celular. Né? Esse aí foi o tema que ela tomou como base, como inspiração para desenvolver a crônica argumentativa dela. Questão 2. Assinale a afirmativa correta sobre a crônica argumentativa lida. Então, dessas afirmações aqui, dessas afirmativas, qual delas que era mais adequada em relação à crônica? Então, aqui, vamos analisar uma por uma, né? A primeira, narra fatos vividos por personagens que utilizam o celular em excesso. Segunda, apresenta a opinião e crítica da autora sobre o uso exagerado do celular. E, por fim, provoca humor por meio de situações engraçadas sobre o uso do celular. Então, essa última aqui já fica, né, eliminada. A primeira também não se adequa porque isso aqui não é uma narrativa. Né? O que a autora está fazendo? Ela apresentou a opinião e a crítica dela sobre o uso exagerado do celular. Então, a alternativa mais adequada realmente é a segunda. Questão 3. A autora constrói a sua reflexão baseando-se em uma ideia central. Letra A. Identifique e transcreva o trecho em que essa ideia é expressa. Então, vamos voltar lá no texto para a gente identificar essa ideia da autora. Então, aqui na primeira página, nos 3 primeiros parágrafos, ela traz um pouco da realidade do dia a dia, né? Das pessoas, como que lidam com o celular, com o aparelho, enfim.
Na segunda, certo? Ela já começa expondo a ideia central dela. Ela, no primeiro parágrafo aqui da segunda página, ela já iniciou com essa ideia central, que é: o celular deixou de ser uma necessidade para virar uma ansiedade. Então, olha só, eu achei muito interessante essa frase, porque, querendo ou não, isso aí é verdade, né? Então, essa é a ideia central que a autora trouxe, certo? Vocês transcrevam ela, então, naquela questão, coloquem entre aspas, tá? Porque essa é a ideia central da autora que ela expressou na crônica. Letra B. O que você entende pela afirmação feita pela cronista? Então, quando ela diz que o celular deixou de ser uma necessidade para virar uma ansiedade, fica claro que hoje as pessoas não utilizam o celular só porque ele é uma necessidade, porque realmente precisam dele para algumas atividades, mas porque elas acabaram se tornando reféns, escravas desse aparelho. Então, o uso constante do celular criou essa dependência e as pessoas acabam ficando ansiosas para usar o celular o tempo inteiro. Não conseguem ficar sem ele, né? Veja bem por vocês. Quando tá chegando ali perto do meio-dia, qual é a coisa que vocês pedem? Não é nem para ir embora, não é nem para sair mais cedo. Vocês pedem para ir buscar o celular na secretaria, com a Lídia. Então, é essa ansiedade, é esse nervosismo de ter o celular com vocês. Não digo só com vocês, isso aí com qualquer pessoa, inclusive comigo, né? A gente acaba se tornando refém, dependente desse aparelho. Então, não é só por uma necessidade, porque eu preciso fazer uma ligação, porque eu preciso mandar uma mensagem, ver o clipe escola, ver um aviso, enfim. Não é só pela necessidade, né, das atividades que eles nos proporciona, mas por essa ansiedade, esse nervosismo que a gente acaba desenvolvendo para querer ter o celular em mãos o tempo inteiro. Às vezes nem tá entrando mensagem, nem tem nenhuma notificação, mas a gente precisa tá com o celular ali em mãos, porque, como a autora da crônica disse, né, o celular deixou de ser uma necessidade para virar uma ansiedade. Isso aí, infelizmente, é uma grande verdade na nossa realidade. Questão 4. Para tentar convencer os leitores de suas ideias, a cronista emprega argumentos. Cite um exemplo. Então, vamos buscar lá no texto, né, um argumento utilizado pela autora. Então, quando a gente volta aqui no texto e vai analisando a fala da cronista, a gente percebe que ela evidencia, né, essa ansiedade causada pelo celular, que nos deixou reféns dele, até porque muitas pessoas perderam o controle do próprio tempo. Inclusive, elas não conseguem nem ficar sós com alguém porque tem essa necessidade de estar sempre ali mexendo no celular, né? Aqui, ó, ele fala até depois daquela afirmação, daquela ideia, né? Toda ânsia nos mantém reféns. Ou seja, toda ansiedade prende as pessoas em alguma coisa. Inclusive essa ansiedade pelo celular, né? As pessoas não conseguem mais sentar numa roda de conversa, ficar em grupo, até mesmo ficar em família sem ter aquele celular ali em mãos. Às vezes fica olhando o tempo inteiro para a tela sem que tenha nenhuma notificação, né? Então, é isso que a autora diz, né? Que a ansiedade causada pelo celular nos deixou reféns, porque muita gente perdeu já esse controle do próprio tempo, né? E não tem mais essa capacidade de ter um contato, uma conversa, um diálogo, até mesmo só ficar ali com um familiar, amigos, sem estar com o celular em mãos. Próxima questão, então. Questão 5. As crônicas argumentativas costumam tratar de assuntos cotidianos socialmente relevantes. Explique de que forma crônicas como essa podem mudar a visão e as atitudes dos leitores. Então, a crônica, ela não só apresenta um fato do dia a dia, enfim, uma crítica sobre esse fato, mas ele faz com que o leitor ele reflita sobre esse assunto, sobre esse tema. Querendo ou não, eu acredito que quando vocês leram essa crônica, né, vocês não simplesmente viram a opinião da cronista, mas vocês refletiram sobre esse tema que ele abordou, isso aí sem dúvidas.
Porque, querendo ou não, a cronista, quando ela apresenta o seu ponto de vista em relação a uma determinada situação, a opinião dela e faz uma crítica, nós, ao ler essa crônica, estamos refletindo sobre esse assunto. Então, isso aí possibilita, né? Não que isso sempre vá acontecer, mas possibilita que os leitores, eles, de certa forma, mudem sua visão em relação a um tema, o seu ponto de vista, e até mesmo mudem as suas atitudes em relação a algumas situações. Por quê? Porque as crônicas argumentativas, elas trazem essa reflexão. Então, o autor, por exemplo, quando a gente leu esse texto aqui, vamos supor, a gente refletiu realmente sobre essa questão de ser refém do celular, né? Dessa ansiedade que a gente tem. A gente pode concordar com a cronista, podemos refletir sobre esse assunto e até passar a controlar nossas atitudes em relação a esse tema, por mais difícil que seja, ainda mais quando se trata de uma dependência, de uma tecnologia, enfim. Mas elas fazem pelo menos que a gente mude de ponto de vista, reflita sobre esse assunto, né? E tente, de certa forma, mudar nossas atitudes em relação a esse tema, com certeza, né? Questão 6. No final da crônica, a autora afirma que adultos e adolescentes estão desenvolvendo uma nova fobia. A que fobia a autora se refere? Vamos olhar lá no texto, então. Então, voltando aqui no texto, tá? Lá no finzinho, no penúltimo parágrafo, fala o seguinte: adultos e adolescentes estão virando dependentes de um aparelho telefônico e desenvolvendo uma nova fobia. Medo de ser esquecido. Então, acredito que todos vocês sabem, né, que fobia é o medo exagerado de alguma coisa. Então, a cronista afirma que adultos e adolescentes estão desenvolvendo essa nova fobia, que é o medo de ser esquecido. Na página seguinte, então, questão 7, fala o seguinte: releia esse trecho da crônica. Isso tudo me ocorreu enquanto lia o livro infantil Um Menino que Queria Ser Celular, de Marcelo Pires, com ilustrações de Roberto Lauter. Por que a referência a esse livro é importante na construção da crônica lida? Então, se a gente analisar o título do livro, né, O Menino que Queria Ser Celular, já fica claro, a gente já consegue perceber que ele se trata de uma história, né, relacionada ao uso excessivo desse aparelho, né? Então, a referência desse livro também dá uma certa credibilidade à crônica da autora. Ela teve mais um fundamento para elaborar a sua crônica, o seu texto. Questão 8. Leia a primeira frase da crônica. De alto a baixo da pirâmide social, quase todas as pessoas que conheço possuem um celular. Letra A. Que relação as palavras em destaque apresentam entre si? Assinale a alternativa correta. Então, ela está se referindo aqui, né, à questão alto e baixo, certo? Então, são palavras o quê? Opostas, contrárias. Então, a relação que há entre elas é de oposição. Letra B. Explique o sentido que o uso dessas palavras atribui à frase. Então, quando a cronista fala que de alto a baixo da pirâmide social, né, quase todas as pessoas que conheço possuem um celular. Então, alto e baixo são o quê? Opostos. São pontos contrários. Então, se os opostos compartilham dessa mesma característica, né, ou seja, se de alto a baixo as pessoas possuem celular, ela está reforçando, né, a abrangência dessa situação. Então, ela mostra que desde o menor ao maior, enfim, na pirâmide social, todas essas pessoas aí têm uma característica em comum, que é possuir o celular. A maioria, no caso, né? Ela fala quase todas, não todas. Questão 9. Sobre a publicação da crônica, responda as questões. Onde a crônica foi publicada? Então, a gente pode até voltar lá no texto para olhar a referência dele, né? Então, aqui a gente consegue ver que foi publicada em um livro, tá? Um livro cujo título é Coisas da Vida, Crônicas, tá?
Inclusive tem a editora aqui, o ano, cidade, certo? E a página, né? Então, foi publicado em um livro. Daí a 9, letra B. Em que outros veículos as crônicas podem ser publicadas? Se a gente voltar lá na página 50, tem a resposta da questão 9b, certo? Onde fala aqui a definição de crônica argumentativa e diz aqui, ó, elas podem ser encontradas em livros, blogs, sites da internet, revistas e jornais, certo? Então essa aqui é a resposta da questão, tá? Tá lá na página 50. Voltando então ali na questão 10. Sobre o registro da crônica, responda as questões. Letra A. Apesar de empregar predominantemente o registro formal, na crônica há algumas expressões informais. Identifique-as. Então vamos voltar lá no texto para encontrar essas expressões. Então, voltando ali no texto, na página 51, eu circulei algumas expressões aqui que são marcas da informalidade, tá? Então, palavras como quebra-galho, sacar, aparelhinho, né? Algumas palavras no diminutivo, então também são marcas de oralidade, informalidade. Resolvedor de pendências, né? Que foi uma expressão que ela criou, né? Para definir o celular. Engenhoca. Cara, né? Ele estava se referindo a um homem, o cara. Aqui, ó. Rola pra valer, também é uma expressão que marca a informalidade. E por fim aqui, né, na última linha, botando, certo? Então essas palavras aí são características de um registro informal. E daí na letra B da questão 10 pergunta, né? Por que em uma crônica costumam ser empregadas palavras e expressões próprias de situações informais? A crônica em si, ela é um gênero que vai tratar de temas cotidianos, temas do nosso dia a dia, certo? Então, muitas vezes ela vai até abordar esses temas de maneira descontraída. Então, por se tratar de situações do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, é óbvio que ela vai fazer uso, né, de registros informais, palavras que são marcas, né, de informalidade, justamente por ela trazer situações do nosso dia a dia, situações do nosso cotidiano. Então, o nosso cotidiano ele não é marcado só por formalidade, na sua maioria é informal, né? Então é por isso que ela vai trazer expressões assim, porque a crônica é um gênero que se propõe a isso, né? A trazer situações do nosso cotidiano, temas do nosso dia a dia, certo? Então, se ele vai abordar isso, mesmo sendo uma crítica, uma opinião, às vezes ele vai abordar isso de maneira descontraída, né? Então, é por isso que ele vai fazer o uso, algumas vezes, desse registro. Obviamente, a crônica argumentativa, ela é predominantemente formal, o registro. Mas isso não significa que uma palavra ou outra vai ter marca do registro informal. Vai sim, por causa disso, né? Porque ela vai estar abordando um tema do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Então, voltando no texto, a gente vê que ela utiliza palavras para se referir ao celular, né? Ela utiliza outras expressões, como aqui, ó, aparelhinho, telefone móvel, engenhoca, né? Aqui, aparelho telefônico, né? Então, todas essas expressões aí foram utilizadas para se referir ao celular. E daí na letra B da questão 11 pergunta, né? Por que ela faz uso dessas expressões? Então, imagina, se toda vez que ela quisesse se referir ao celular, ela usasse a palavra celular. Iria ficar muito repetitivo, né? Então, fazer o uso da mesma palavra torna o texto repetitivo e a leitura fica cansativa, até fica chata, né? Por causa dessa repetição. Então, por isso que ela fez a substituição por essas palavras aqui. Questão 12. Leia outro trecho da crônica. Ao término do show, as luzes do teatro mal tinham acendido quando todos voltaram a ligar seus celulares e instantaneamente se puseram a discar. Para quem? Para quê?
para contar sobre o show para os amigos? Para saber o saldo no banco? Para o telehoróscopo? Por que foram empregados 2 pontos de interrogação no final desse trecho? Aqui, né, logo depois do horóscopo. Então, quando ela repetiu, ela colocou 2 pontos de interrogação, ela quis dar uma ênfase maior, dar um destaque para a indignação dela. Ela trouxe esses questionamentos, mas para revelar o quê? A indignação dela como cronista, né, a opinião dela, a crítica dela, diante dessas pessoas que têm essa necessidade, essa ansiedade de ligar o celular imediatamente, após o término de um show ou de qualquer outra atividade, né? Então, vamos supor se ela fosse trazer aqui, não do show, mas ali o final de uma aula, que vocês têm essa ansiedade, essa necessidade de ir lá buscar o celular. Então, ela iria demonstrar essa indignação, né, essa crítica dela em relação a essas pessoas. Então, ela quis dar ênfase por meio desses questionamentos, por isso que ela repetiu ali, né, o ponto de interrogação. Ela quis enfatizar isso aí. Questão 13. No último parágrafo, a autora empregou a expressão com sentido figurado. Veja bem, os celulares estão cada dia menores e mais fininhos, mas são eles que estão botando muita gente na palma da mão. Letra A. O que significa a expressão em destaque? Então, quando ela diz que os celulares estão ficando menores e tudo bem, mas são eles, os celulares, que estão nos botando, né, botando muita gente na palma da mão, ela quer dizer que as pessoas estão ficando dependentes, estão ficando reféns desses aparelhos. Então, são os aparelhos que estão controlando essas pessoas, que estão reféns dele, certo? Então, por isso que ela diz que o aparelho, que o celular, está colocando muita gente na palma da mão, ou seja, que muita gente está se deixando ser controlada pelo celular. Letra B. Qual é a relação de sentido entre a expressão utilizada e a forma como é utilizado, que é usado o celular? Então, anteriormente, ela falou ali, né, que os celulares estão ficando cada dia menores e mais fininhos. Se a gente for olhar pelo sentido o sentido literal, certo? A pessoa, ao invés, né, de estar usando esse celular na palma da sua mão, enfim, que ele é menor, ele é pequeno e ele cabe na palma de suas mãos, certo? Esse seria o sentido literal dessa expressão. Mas ao invés de ela estar se referindo a isso, tá? Que seria essa forma de utilizar o celular, de tê-los em suas mãos, está acontecendo ao contrário. Na verdade, é o celular que está possuindo essas pessoas, que está controlando essas pessoas. Então, as pessoas, entre aspas, muita gente, está sendo controlado, está nas mãos, obviamente, entre aspas, né? Isso aí é só uma expressão, um modo de dizer. Muita gente está nas mãos, está sob o controle desse celular, que seria o sentido figurado, né? Então, o sentido literal da palavra, cabe na palma das mãos, é isso, né? Como se fosse o celular, ele cabe na palma da mão de alguém, certo? Ele é pequeno, fininho ali, compacto, então cabe na palma da mão. Esse seria o correto, o sentido literal da palavra, da expressão, certo? Mas, ao invés disso, tá querendo dizer o quê? Que esse objeto tão pequeno está controlando essas pessoas, certo? Então, esse aí já entra o sentido figurado dessa expressão na palma da mão. Questão 14. Cite o trecho em que a cronista também dialoga com o leitor. Então, em um texto, quando o autor ou a autora, enfim, ele tem esse diálogo com o leitor, ele interage com o leitor, ele vai estar se dirigindo a ele. Então, geralmente, a expressão utilizada vai ser o pronome você, certo? Então, isso aí a gente vê no terceiro parágrafo, quando ele diz: logo, você pode imaginar o meu espanto, né, ao constatar como essa engenhoca, enfim. Então, vocês podem aí transcrever esse trecho, tá? Lembrem-se de colocar entre aspas. Se colocarem até ali meu espanto, coloquem reticências, fecha aspas, tá? Porque daí não terminou, no caso, o trecho, certo? Então, quando ela fala aqui, logo você pode imaginar meu espanto, ao constatar como essa engenhoca se transformou no símbolo da neurose urbana. Então,
quando ela usa a expressão aqui você e se dirige ao leitor, certo? Ela está estabelecendo um diálogo com a pessoa que está lendo a sua crônica.